Eu faço tuas as minhas palavras, também é com muita saudade, que infelizmente tivemos este período de ausência, não houve apresentações, como todos sabem. Também houve pouca atividade editorial, fomos sobrevivendo como podíamos. Naturalmente, como livreiro, o Rui também sobreviveu como pôde, mas acabo por, enquanto que houve uma determinada altura em que se tinha sucessivas apresentações e se tornava-se cansativo, eu começo a ver com uma certa nostalgia estas apresentações e fico muito feliz por rever e por estar a falar para todos vós e poder-se criar esta nova dinâmica em torno dos livros. E por isso estou hoje aqui numa qualidade que não é muito comum, de apresentador do livro. Eu aliás, até também não é muito comum eu ler, como os meus amigos sabem. Normalmente costumo falar de improviso, porque o que se pede a um editor nestas circunstâncias são palavras de circunstância, uma pequena análise sumária dos trabalhos. Mas neste caso eu estou aqui na qualidade de apresentador e, como tal, a responsabilidade que este livro nos impõe e a figura de Padre Mário nos impõe, eu não queria correr o risco de ficar algo por dizer, ou até eventualmente, na força do momento, dizer algo incorreto. O que não quer dizer que eu não possa dizer algo incorreto porque está escrito, mas o risco é menor e mais ponderado. Este é um livro especial, é o livro 52º do Padre Mário. É, digamos, uma versão definitiva de um rascunho do livro 50, que é este que tem aqui. O que isto editorialmente causa imensos problemas e explicações. Eu também irei falar aqui sobre esse assunto. Mas é um livro, como eu refiro aqui também, é porventura o livro mais importante que o Padre Mário publicou, em termos de poder nos criar um novo futuro. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro que em termos de projeção, o livro que vocês conhecem, o Fátima Nunca Mais, e posteriormente uma edição já minha do Fátima S.A., foi um livro que abalou consciências, que foi bastante polémico, que foi muito lido, mas este livro, no seu conjunto, é capaz de encerrar um pensamento mais profundo, não tão circunstancial, e acho que é indispensável a leitura. Mas, sem mais demoras, eu vou ler o que escrevi. São 8 páginas, mas a letra é grande, não vou tomar muito do vosso tempo. Por diversas ocasiões, referimos a alguém dizendo que dispensa apresentações. Este até poderia ser o caso, pois tenho a certeza que todos vós conhecem muito bem a vida, obra e pensamento do Padre Mário de Oliveira. Acresce que alguém que cumpriu os 84 anos no passado mês de março, que já publicou 52 livros e cuja vida dava para fazer uma longa-metragem maior do que o Cinematon do Curran, torna desaconselhável tal tarefa, até porque sabemos que o Rui Vaz Pinto tem que fechar isto às 10 horas. Todavia, não me lembro de ninguém cuja sua vida esteja intrinsecamente ligada com a sua obra e cuja obra esteja, por sua vez, tão intrinsecamente ligada com o seu pensamento. Pouca foi a produção em ficção que o Padre Mário produziu. Tudo está experiencial e humanamente conexo. Portanto, a vida, a obra e o pensamento são, no Padre Mário, uma parte só, una e indivisível. Acresce dizer, coerentemente e corajosamente, una e indivisível. Costumo dizer que há uma imortalidade conferida a um autor. Costumo até, por vezes, não conceber a ausência física de um autor com quem dialogo num livro que escreveu, digamos, há 150 anos. No caso do Padre Mário, terão de me permitir uma redundância. Imortalidade perfeita. Mas a questão que se coloca, legítima, é: até que ponto as suas obras terão um impacto que transcende a própria obra, a capacidade de mudar o mundo? Não o sei, mas sei, contudo, que este livro, mais do que os outros 51, poderá ter esse desiderato. Circunstâncias várias colocam-me aqui hoje perante vós para vos apresentar este livro, o 52º do Padre Mário de Oliveira. Não é a primeira vez que isso acontece, e como ainda não fui vaiado
nem o Padre Mário, como sabemos, frontal e sem papas da língua, nunca se opôs, eis-me aqui. Claro que devo admitir a vossa benevolente cortesia ou o forte vínculo de cumplicidade entre mim e o Padre Mário, que há anos nos une, fortificado pela cumplicidade de 18 edições em conjunto. Esta é a 19ª. Sempre defendi que um editor não será a melhor pessoa para apresentar um livro de sua edição. Por muito que tentemos evitar, soamos sempre como uma mãe a falar do filho. Por grande aventesma que seja, é o mais bonito do mundo. De toda a forma, estou bem à vontade. Quero que saibam que não concordo com tudo o que o Padre Mário diz, pensa e escreve. Aliás, andámos ultimamente um pouco de candeias às avessas, mas em boa verdade a culpa deve ser minha. Desde que me mudei para Viseu, empederni-me num perfeito beirão, teimoso como as pedras, e colidimos frequentemente como dois titãs. Eu por defeito, Padre Mário por feitio. Todavia, a minha presença aqui justificar-se-ia, quanto mais não fosse, por uma justificação editorial que se impõe, face ao que porventura terão estranhado. O facto de o penúltimo livro, o 50º, ter sido anunciado nos mesmos moldes em que o de hoje se anuncia, partilhando até parte do título, como poderão ver, revelando o seu ineditismo e discorrendo sobre o mesmo princípio orientador, a defesa sustentada da não existência dos 4 evangelhos canónicos e o livro de Atos dos Apóstolos, mas sim de 4 evangelhos em 5 volumes, uma vez que o evangelho atribuído a Lucas é escrito em 2 volumes, sendo primeiro a apresentação de um Jesus histórico, filho de Maria, e o segundo uma denúncia da fundação de um judeu-cristianismo ou judeu-messianismo nos antípodas de Jesus, transformando-o no mítico Messias Cristo ou Jesus Cristo, o filho de David. Aliás, o autor, ele próprio, justifica esta nova edição em nota introdutória. Cito: às leitoras e aos leitores do livro Rascunho devo um pedido de desculpa e de compreensão. Na altura da sua publicação, tinha-o como versão definitiva. Só depois, graças a certas reações de pessoas amigas e militantes desta mesma causa, às quais aqui publicamente agradeço, é que meti de novo mãos aos trabalhos e o resultado final e definitivo aqui fica. Felizes, pois, aqueles que lerem e escutarem esta versão definitiva do livro, sem dúvida muito mais completa e de compreensão bem mais acessível do que a versão rascunho anterior. Fim de citação. Uma análise atenta a este livro projeta-nos logo à partida para uma imagem gráfica um pouco diferente dos últimos livros de Padre Mário, que nos sugerem o retorno a uma simbólica iconoclastia que nos remete para edições anteriores e relevantes do autor. Algo que, traduzido prosaicamente, seria: o que de particularmente relevante, o controverso o Padre Mário tem para nos apresentar, veste-se de preto e amarelo. Acima da advertência já referida, versão definitiva do livro 50, título revelador de uma doutrina jesuânica que nos conduz à reflexão de como devemos voltar a Jesus, a um projeto maiêutico que nos habitará no 3º milénio, em contraponto e de uma adoração mítica de um Cristo da fé, em subtítulo, enfaticamente exclamado, a explicação de uma nova leitura dos Evangelhos, relevando a expressão desencriptados. Aliás, o termo desencriptação, dominante nesta frase, merece alguma reflexão. Recentemente, mais utilizado ligado a áreas técnicas, é interessante o decompor etimologicamente. Apartada do prefixo oposto des, remete-nos para uma criptação ou criptografia que, por sua vez, tem origem na composição das palavras gregas criptos, que significa escondido, e a palavra grafia, como todos nós bem sabemos, significa escrita. Tudo isto para explicar que o ato assumido do autor no sentido de desencriptação, não sendo propriamente inédito, é perfeitamente legítimo. No caso, sustentador da tese que o livro defende. Não podemos entender os Evangelhos como textos reduzidos. Muitas passagens são difíceis de entender e contextualizar. Há inclusive a noção de que nenhuma passagem resulta de uma interpretação particular, daí resultando, por excelente exemplo, o louvável e altruísta reconhecimento do Padre Mário de que a versão definitiva deste livro foi reavaliada e corrigida por ação de amigos e militantes da sua mesma causa. A criptação da linguagem, muito comum na poesia, por exemplo, onde às vezes a própria linguagem ocultiva e sugestiva, é apanágio dos textos bíblicos.
Daí a legitimidade absoluta da interpretação, porventura polémica, do conteúdo dos textos deste livro. A sua legitimidade é incontestável. Antes de voltar à apresentação deste livro, uma pequena nota à parte que acho imprescindível partilhar convosco. O ato de editar é dar voz. Está na base do desenvolvimento da nossa sociedade. É pluralidade, é contribuir com informação para criar opinião, é possibilitar que em torno e a propósito de um livro reflitamos sobre o mundo que nos rodeia. O livro não nos impõe ideias, conduz-nos até ao melhor caminho, aquele que nós escolhemos, inspirado, inerrante e suficiente. Este é um livro polémico, sobretudo porque segue em contramão. Segue em contramão, como aliás quase todos os livros do Padre Mário seguem, e como tal o risco de colisão é iminente. É iminente e desejável. Como quase o adivinho comentar Padre Mário. Em várias ocasiões me referi ao Padre Mário como exemplo de coragem, e não considero coragem seguir em contramão. Isso é arrojo. Coragem é não abdicar de princípios, não abdicar daquilo que se defende, para viver numa humanizada e tranquilizante paz, numa divisão fria e macieira da lixa, e não em faustoso passo da sé, por não sucumbir à tentação castrante de Dom António Ferreira Gomes. Coragem é expor-se com um sorriso desarmante quando injustiçado e vilipendiado, quando acusado de radical quando confronta os poderes dominantes fáceis e eleantes de seguir, para contento das massas, por uns mídia enchentes. Todos bem sabemos como por vezes a ignorância é arrogante. Coragem é aceitar que se use como arma de arremesso uma pretensa ligação à política, quando apenas tomou, no momento certo e na hora certa, mas indesejável ao poder reinante, atitudes em consciência como presbítero de uma igreja que se moldava com o Estado, contrárias ao que toda a gente queria que se pensasse. Edito do Padre Mário há 19 edições, pois, entre outras, esta é a minha missão. O meu papel é dar a conhecer o pensamento de alguém que muitos temem em ouvir. Curioso ter dado comigo a reparar que, ao longo destes muitos anos de proximidade editorial e pessoal com o Padre Mário, sempre que ele é referido na comunicação social, há uma expressão que o acompanha. Uma voz incómoda. Como se não houvesse mais nada para dizer, sucintamente repetem à exaustão uma voz incómoda, uma voz incómoda. Quando refiro ser o editor do Padre Mário, muitas vezes, em todos os impropérios, lá vem uma inevitável essa voz incómoda. Pergunto-me, mas incomoda porquê? Incomoda para quem? A quem? Incomoda por fugir do normal pensamento? Incomoda por não cumprir o papel que a generalidade das pessoas espera de um presbítero da Igreja? Incomoda por ter um pensamento fora da caixa, inquietante, revelador, desafiante? Ou incomoda por se não o conhecer ou por influência do meio? Teme-se o que não se conhece, ou pior, teme-se o que não se entende. Mais grave ainda é temer o que não se quer conhecer. O meu papel como editor é dar a conhecer. Admito e aceito que não se concorde. Não posso é tolerar que o demonizem, ostracizem, desconhecedora e gratuitamente. Voltando ao livro. Repito, este livro é profunda e urgentemente revelador. E entenda-se revelador não por conter ou assumir uma verdade absoluta. É revelador por abrir consciências, por pôr-nos a pensar. Apresenta-nos um estudo histórico, desapontadoramente humano para muitos, pleno e muito mais próximo de nós, seres vivos de consciência, mais povo visível, carne, e menos translúcido, mas tangível Deus que nos habita em mistério. E neste sentido faz contraponto a uma versão da história que insiste milenarmente a ser-nos contada. Mesmo numa sociedade moderna e democrática que reconhece as diferentes interpretações, domina o pluralismo interpretativo predominante, que condiciona e demoniza novas leituras, pois nada interessa aos vigentes e dominantes cristianismos, católicos ou protestantes, que antecipam o seu fim à luz dos novos tempos. O Cristo da fé, o Cristo davídico, nada mais é que poder, parte de um sistema opressor e destrutivo, desvinculado e ausente do homem. Como antes referi, este é um livro aberto e conciliador. Aponta-nos uma leitura e o autor fala de uma forma criteriosa, fundamentada, alicerçada. Tem o cuidado, por exemplo, de nos apresentar os textos canónicos com os verbos conjugados no presente e déspidos de toda a fantasiosa, desnecessária e excessiva eloquência com que os biblistas, ao longo dos tempos, foram acrescentando, conseguindo com isso criar uma ilusão deífica,
afastando e deturpando a boa nova original e simples de um Jesus de Nazaré, filho de Maria. O texto do livro desenvolve-se com o título, seguido de um texto com a chave desencriptadora do capítulo que se segue, nas condições que referi antes. Apresentam-se em 5 capítulos pela ordem do Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Mateus e os Evangelhos de Lucas, em 2 volumes. De notar a extensa e valiosa bibliografia consultada, que sustenta boa parte das interpretações. Este é um livro que se anuncia como leitura obrigatória, criador de um novo pensamento para o terceiro milénio e que rompe abertamente com o judaísmo davídico, a sua teologia, o seu templo, a sua Bíblia e o seu Deus Todo-Poderoso. Comece por ler, atentamente, as 68 partes de introdução geral ao livro. Elas orientá-lo-ão numa leitura contextualizada do livro. Entregue-se a uma leitura atenta, crítica, refletida e sustentada. Comente com os seus amigos, familiares e vizinhos. Interrogue-se, perturbe-se, inquiete-se e acolha as palavras do autor. Ousemos seguir e perseguir Jesus agora, terceiro milénio adiante. Muito obrigado. Muito bem.